Linha de 5 na área. Uma boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 23 de outubro. O tempo passa rápido. O tempo passa rápido. E hoje teve sorteio de mata-mata da Libertadores. Esse que vai ser o tema aqui do nosso programa de hoje. Eu estou aqui com o Lucas Hoffman, com o Rafael Fernandes, agradecendo ele já desde já, mais uma vez aqui comigo, agradecendo você desde já por estar aqui com a gente novamente, assistindo mais um programa. Bom, como eu disse, hoje o tema é Libertadores, teve sorteio realizado hoje pela manhã, e olha, tem time brasileiro pegando pedreira, tem time brasileiro pegando moleza, a gente vai falar muito sobre isso aqui, e quem vai ser o brasileiro que vai mais longe, hein? Essa é a pergunta que não quer calar. Léo, vou começar com você, uma boa noite, já quero saber assim de cara, vamos fazer um na lata aí. Quem vai ser o brasileiro que vai mais longe nessa Libertadores? Opa, Pedro, tudo bem, cara? Eu acho que não pode ser diferente de palpite, né? Nessa Libertadores, eu ainda fico com o Flamengo, atual campeão da competição. É um pouco clichê demais eu falar o Flamengo, mas se você avaliar os 6 clubes brasileiros que estão na competição nesse momento, o Flamengo é o que vive o melhor momento, entendeu? Porque os times, por exemplo, tem o Internacional que está bem no Brasileirão? Tem. Mas o Galo, por exemplo, não está na Libertadores. O Galo, para mim, é um dos times que está muito bem hoje no Brasil. Então, eu fico com o Flamengo, cara. Porque comparando os times que a gente tem, os brasileiros, a gente pega... eu botaria nesse termômetro aí o Flamengo, depois o Inter e o resto. Eu acho que os outros times estão mais iguais aí, os outros brasileiros que restam na Libertadores, né? Hoffman, é isso mesmo? O Flamengo é o favorito aí a chegar mais longe dos brasileiros nessa Libertadores? Então, Pedro, boa tarde para você, boa tarde para o Léo, boa tarde para você que está nos assistindo. Eu não vou no, óbvio, o mais cotado, assim, para mim, quem vai mais longe é o Grêmio. Apesar do mau momento, o time é copeiro, o time sabe jogar Libertadores, o time tem experiência e o chaveamento deu uma prejudicada no Flamengo, né? Sejamos bem sinceros, um Racing já de cara é difícil, se passar ainda tem ou o Inter ou o Boca, pô, um dos grandes bichos papões dessa Libertadores historicamente, e o Grêmio tem uma chave mais fácil, né? E num eventual confronto contra o Santos, eu acho que o Grêmio leva vantagem, até porque o Santos está num momento mais de oscilação, vai perder provavelmente o Soteldo por agora, então eu vou apostar na tradição do Grêmio, eu acho que o Grêmio vai mais longe do que o Flamengo, como o Léo falou. Rafa, agora chegou a sua vez. Só para lembrar aí os confrontos, né? Rapidamente, o Flamengo enfrenta o Racing, o Inter enfrenta o Boca Juniors, o Santos enfrenta a LDU, a gente tem o Atlético Paranaense até do outro lado da chave, enfrentando o River Plate, o vice-campeão da última edição da Libertadores, e do outro lado, novamente, temos o Grêmio enfrentando o Guarani. Rafa, a gente pode até ter confrontos brasileiros, né? De um lado só da chave. A gente pode ter Grêmio e Santos, Flamengo e Inter. Quem é o brasileiro que chega mais longe nessa edição da Libertadores? Eu acho que ambos, o Leal e o Hoffman, têm boas motivos de ir no Flamengo ou no Grêmio. O Flamengo, claramente, é o melhor time da Libertadores no momento. Eu acho que mesmo disputando com o Inter ainda tem alguns problemas no time, não tem um elenco tão grande quanto o Flamengo. Mas o Grêmio é o copeiro, tem uma chave mais fácil que o Flamengo. Não se compara Inter, Boca, Racing, Flamengo com o Grêmio, Santos, LDU e o Guarani do Paraguai. Claro que tem Grêmio e Santos, mas LDU e Guarani do Paraguai diminuiu o nível. E o Palmeiras, mesmo tendo a chave muito mais fácil, provavelmente pegará o River Plate na semi. Então, eu não sei se passará para a final. Eu vou continuar com o Flamengo, mas o Grêmio ali em segundo e o Palmeiras em terceiro, porque é quase óbvio que o Palmeiras vai chegar na semifinal. Pois é. O Palmeiras foi desses times que pegou o time mais fraco, né? O time mais sem tradição, inclusive o Delfim, ele é a primeira vez que ele vai jogar um mata-mata de Libertadores na sua história. Então ele pegou esse time estreante, o time que todo mundo queria pegar, essa é a verdade ali no sorteio. A gente tem aquela de mata-mata não se escolhe adversário, mas todo mundo também quer ter um caminho mais fácil até chegar à final, que aí realmente a final você vai pegar um time que está preparado para isso. Mas cai por terra um pouco essa questão de não querer um caminho fácil, né? E passando, ele pegaria o Libertad ou o Jorge Wilstermann, que, na minha opinião, são os outros dois times mais fracos de toda esse mata-mata. Então, pegou duas molezas, assim, sem querer menosprezar os adversários, até porque Libertadores, a gente sabe que não tem isso, mas ele tem um caminho mais fácil realmente.
Léo, eu queria saber agora uma opinião inversa, né? Quem você acha que vai ser o primeiro brasileiro a rodar nessa Libertadores? Olha, eu tenho 2 palpites, Pedro. O primeiro deles eu acho que é o Grêmio, por mais que o Hoffman tenha falado que o Grêmio é copeiro, eu acho que o Grêmio não vem convencendo nos últimos jogos no Brasileirão. Eu acho que o Grêmio ele é um pouco inconstante, assim, de uma partida para outra. E o Guarani é um time que já tirou clubes importantes da Libertadores antes, já tirou o Corinthians em edições anteriores. É um time que já mostrou que tipo, não treme em situações difíceis. Então eu acho que é um time também que sabe jogar muito bem dentro de casa, e isso conta muito na Libertadores. Por mais que ele... Eu acho que às vezes quando você é o time menor no confronto e você joga a primeira partida em casa, acho que dá uma situação de conforto, sabe? Eu já vi em situações anteriores também, por exemplo, o Vasco jogou a Copa do Brasil em 2011 e jogou a maioria dos jogos, o segundo jogo jogando fora de casa e conseguiu ser campeão. Então tem times que sabem lidar com essa situação de primeiro você receber o adversário para depois você fazer um segundo jogo e trazer o resultado, entendeu? Então acho que o Guarani pode fazer esse esquema de às vezes pegar um 0-0 em casa no primeiro jogo e aí vem para cá em Porto Alegre e aí arranja um empate com gols, entendeu? E aí passa sobre o Grêmio. Acho que isso é bem possível de acontecer. E o outro que eu acho que é uma fraqueza também dos brasileiros é o próprio Palmeiras, que a gente falou, né? O Palmeiras está mudando de técnico agora. Eu acho que o Palmeiras talvez possa perder aí para o Delfim, né? O Delfim está estreando nessa... Mas se fosse para escolher um que está mais fraco, eu acho que eu escolhi o Grêmio. Eu acho que o Grêmio tem mais chances de sair nessa primeira round aí, desse primeiro eliminatório. Olha aí, o Léo surpreendendo na resposta. Eu quero saber se vocês concordam. Só para lembrar, o Guarani eliminou o Corinthians nessa edição da Libertadores. Foi na pré-Libertadores, o Corinthians foi bem nesse esquema que o Léo acabou de explicar, né? Perdeu o primeiro jogo na casa do Guarani. O Guarani foi para Itaquera, né? Para agora Neoquímica Arena, e acabou tendo, se eu não me engano, perdeu o jogo, mas fez o seu gol fora de casa e acabou eliminando o Corinthians na pré-Libertadores ainda. Então, realmente é um time perigoso, um time que não é para se descartar assim, e ainda mais a gente levando em conta fator torcida, né? Não teremos torcida, então são jogos de mata-mata que às vezes o time toma um sarrafo no primeiro jogo, não tem a força da torcida para virar no segundo. Estava discutindo até com os amigos, por exemplo, o próprio Flamengo, que a gente conversava aqui, perdeu nas oitavas de final do ano passado para o Emelec, 2-0, e na volta no Maracanã teve toda a força da torcida para reverter o resultado, ganhar de 2-0, ganhar nos pênaltis. Mas esse ano não tem isso. Então, talvez um time que perca o primeiro jogo fora de casa por uma diferença boa, um 2-0, vá voltar, né, para casa, vá voltar para fazer esse segundo jogo, mas com uma coisa mais pesada, porque não tem a torcida para empurrar, e o outro time vai se sentir mais leve em fazer esse resultado. Bom, o Léo falou Palmeiras e Grêmio. Hoffman, surpreendeu ele não falar para mim o Atlético Paranaense, que vai pegar o vice-campeão, que vai pegar o River Plate. Talvez eu, fazendo essa pergunta aqui para vocês, acharia que era a resposta óbvia. Você vai me surpreender ou vai jogar no óbvio, Hoffman? Não, eu vou jogar no óbvio dessa vez. Já fui um pouco fora da curva falando que o Grêmio é mais longe que os demais, mas assim, eu acho que é o confronto mais desigual dessa fase de oitavas. O Atlético Paranaense está naquele momento de transição, essa renovação. A base do Atlético Paranaense, que fez sucesso na Copa do Brasil, fez sucesso na Sul-Americana alguns anos atrás, praticamente não existe mais, né? São muitos poucos jogadores que ainda ficaram lá, acabou de trocar de técnico. O Autuori, que tinha dito que não ia treinar mais nenhum clube, acabou mudando de ideia, podiam cobrar ele, segundo ele, e agora ele já assumiu de novo o Atlético Paranaense. Eu acho que é o confronto mais desigual. Mas eu vou um pouco além, eu vou falar aqui o meu candidato a surpresa. Para mim, o candidato a surpresa, talvez não tão surpresa, é o Del Valle. Então, se a gente vai ter o Atlético Paranaense como o time que provavelmente vai ser eliminado na primeira fase, porque enfrenta um time bem mais superior, né? Eu acho que o Del Valle tem chance de surpreender até mesmo esse River Plate, que em tese eliminaria o Atlético Paranaense. Sim, tomou aquela sapecada do Flamengo, mas agora com o Ramires já focado em realmente ficar lá, eu acho que ainda pode surpreender. O Del Valle a gente cai muito naqueles times de altitude, né? A própria LDU, que vai jogar contra o Santos, naquela, né? A LDU, só para a gente lembrar, ganhou do São Paulo lá na altitude, ganhou do River também, mas o River eu nem vou contar, porque o River era aquele time reserva ainda, estava se poupando para jogar a final da Argentina no fim de semana. Mas a própria LDU jogou no Morumbi, perdeu de 3-0 para o São Paulo, uma derrota assim, pesada, e o próprio Del Valle fez aquele 5-0 histórico no Flamengo,
mas quando saiu lá da montanha, vamos dizer assim, tomou um sarrafo do Flamengo, tomou um sarrafo do Júnior Barranquilla, perdeu os 2 jogos de 4. Então, assim, é um time que sabe jogar em casa. Mas vamos ver. Essa questão, você falou do bando, né? Essa questão da altitude foi uma das poucas coisas que se manteve, né? Porque esse ano, provavelmente, até o final, a gente não vai ter torcida, né? E como a própria Champions mostrou pra gente, sem a torcida as coisas ficam mais imprevisíveis, né? A gente viu o Lyon eliminando o Manchester City, a gente viu algumas outras surpresas por aí. Quem sabe a gente não vê uns times aí surpreendendo. Porque sem a torcida a gente não tem mais aquela bomboneira com o mesmo peso que ela tinha, por exemplo, com 40, 30 mil torcedores do Boca empurrando, pulsando. Então fica um pouco mais difícil da gente prever. Mas ainda assim a tradição, a experiência acaba pesando, assim como a altitude, né? Inegavelmente. Realmente, a altitude vai ter essa diferença nesse. Para você, Rafa, quem é o primeiro brasileiro a rodar? Você acha que ia ser eliminado dessa Libertadores? Né? O Atlético Paranaense mesmo. Agora a gente falou dessa questão da altitude. Às vezes até o Santos, que acho que é o único brasileiro que vai enfrentar essa dificuldade da altitude nessa primeira fase. Como é que você vê esse confronto aí? E se o Santos pode ser o primeiro a rodar, pode cair também logo nesse início? Os times equatorianos são muito difíceis, entendeu? Porque quando eles vão jogar fora de casa, principalmente a LTU, parece jogos tranquilos. Você vê o São Paulo ganhando de 3-0, mas quando você vai jogar lá na casa deles, é quase um desastre, a maioria das vezes. São Paulo perdeu de 4-2. O próprio Flamengo, ano passado, ganhou aqui no Maracanã 3-1, perdeu lá de 2-1. Não foi tão desastre, mas também perdeu. Então, são jogos muito difíceis. O Del Valle sai um pouco disso, porque o Del Valle consegue jogar algumas vezes fora de casa. Eliminou o Corinthians no ano passado na Sul-Americana, jogando um futebol muito bom dentro da Neoquímico Arena agora, foi 2-0, se eu não estou errado. Mas todos os jogos são difíceis. Claro que o Atlético Paranaense pegou o jogo mais difícil ainda. O River Plate é o time, no momento, na América, mesmo o Flamengo, porque o Flamengo está na transição. O River Plate é o melhor time da América, eu acho, pelo menos. Mas todos os times podem ser eliminados. Até o Palmeiras, porque o Delfim pode fazer uma surpresa mega. Mas eu acho que eu colocaria o Atlético e o Santos. O Santos pode ser surpreendido pela LDU também. Bom, agora eu queria fazer aquela brincadeira saudável, aquela brincadeira para a gente ser sacaneado depois ou para ser consagrado. Queria que nesse primeiro esboço, né, de confrontos aí que vão inaugurar as fases mata-mata da Libertadores, queria aí que cada um desse um palpite de qual seria a final, né? Lembrando que podemos ter confrontos brasileiros entre, né, nesse período, não, até o próprio Flamengo podendo até repetir a campanha do ano passado, né? Trocaria ali o Emelec pelo Racing, mas o próprio Flamengo poderia enfrentar o Inter nas quartas de final e o Grêmio nas semifinais e o River Plate numa eventual final aí. Então, eu queria saber aí, Léo, nesse primeiro esboço aí, nesse primeiro quadro dos confrontos das oitavas de final, qual seria a tua final aí da Libertadores desse ano? Quer dizer, que será jogado em fevereiro do ano que vem, né? Mas a Libertadores desse ano. Olha, Pedro, eu já tinha falado isso um pouco antes, né? Tinha conversado isso em off também, no nosso grupo do WhatsApp lá, e eu acho que dá para repetir muito fácil um Flamengo e River, até porque vocês mesmos falaram, né? Que o River vai pegar o Atlético Paranaense, depois pode pegar eventualmente o Del Valle, depois pega um Palmeiras. Então, acho que o caminho do River é o mais tranquilo, e o do Flamengo vai ser muito difícil, né? A gente já está prevendo que pode ser um Inter, depois ou Grêmio, como você falou, até o Santos, dependendo. São times que já deram trabalho para o Flamengo ao longo do ano no Campeonato Brasileiro, né? O Santos fez um ótimo jogo contra o Flamengo, mesmo tomando 2 gols, brigou muito, teve aqueles gols anulados pelo VAR, ficou um gostinho meio amargo para o Santos, né, contra o Flamengo esse ano, então isso pode contar também no eventual confronto no futuro, né? Então eu fico com Flamengo e River. É River e mais um, né? Eu penso assim, River e mais um, mas eu boto Flamengo e River de novo. O Santos seria o único confronto que o Flamengo não decidiria em casa, né? A final, que inclusive vai ser no Maracanã. Então o Flamengo, se ele não enfrentar o Santos, né, numa eventual semifinal, ele vai decidir todos os jogos no Maracanã até uma eventual final que vai ser disputada no estádio. Hoffman, então, você falou que tinha botado o Grêmio aí como brasileiro que chegasse mais longe, mas o Grêmio chega na final? Qual é a tua final aí da Libertadores? Então, a minha final vai ser Grêmio e River, que nem o Léo falou, acho que o River é o grande favorito,
e o Grêmio vai passar com muita dificuldade. Eu não diria nem que vai rolar a vingança do Renato, porque eu acho que no chaveamento o Boca eliminaria o Flamengo. Então acho que o Flamengo não chegaria nem na semifinal, porque, como a gente falou, o Internacional pegou uma pedreira, a gente acabou deixando o Boca meio de lado aqui hoje, né? Mas o Boca é um time tradicional, é um time que tem muita história na competição, sabe jogar. E assim, eu tenho muitas dúvidas quanto ao entendimento do Domi sobre o que é Libertadores. Para mim, o que é Libertadores que é o futebol sul-americano, né? Porque o jogo contra o Del Valle fora de casa, o jeito que ele armou o time, a forma como ele portou, deixou o time se portar e tentou jogar foi muito preocupante para mim. Mostrou um pouco de assim, não sei onde eu estou pisando, não sei exatamente o que eu estou fazendo. E essa questão dele não ser tão vibrante, ele está melhorando, porque isso era uma das principais críticas, que ele era meio apático, assim. Então, acho que isso pode fazer a diferença, porque a Libertadores, em vários momentos, acaba não sendo sempre o melhor time, mas o time que sente mais, se dedica mais. Eu não sei se o Flamengo, até por conta de ter vencido a última edição, ter vindo de um ano absurdo, mágico, não sei se eles vão ter esse foco, essa mesma confiança, e eu acho que eles podem ser surpreendidos pelo Boca e acabaria sendo e o Boca acabaria sendo eliminado pelo Grêmio. Então a minha final seria o Grêmio e o River Plate. Nessa nossa conversa aqui, a gente está vendo, Rafa, que tem muito embate Brasil e Argentina, né? Novamente. Acho que é meio difícil a gente não falar, a gente falou do Del Valle, falamos da LDU, que são times do Equador, mas é meio difícil a gente fugir hoje na América do Sul de Brasil e Argentina. A gente já tem aí Inter e Boca, Flamengo e Racing, River e Atlético Paranaense, então a gente já está tendo esses confrontos logo agora, Brasil e Argentina nas oitavas. A final vai ser um Brasil e Argentina também, Rafa, ou vamos variar isso aí? É difícil não ir com o River. Claro que tem as possibilidades do Del Valle, se é surpresa, até o mesmo o Palmeiras. Palmeiras pode vir outro Jesus, um milagre também que aconteceu com o Flamengo no passado e mudar o time do Palmeiras inteiramente. E lembrando que a Libertadores é a obsessão do Palmeiras. O Palmeiras já ganhou 2 brasileiros nos últimos anos, Copa do Brasil. Eles querem a Libertadores. Então pode ser uma surpresa também. Eu não vou fugir do River, também vou com o River naquele lado. No outro lado que fica difícil. Eu não falei muito do Boca hoje, porque eu acho que o Boca é o time que mais perde nessa edição da Libertadores. O Boca, nos últimos anos, não vem tendo times muito bem tecnicamente. A raça do Boca, a torcida vai levando o Boca até as finais. É só ver nas últimas 2 edições. O Boca que enfrentou o River na semifinal do ano passado, meu Deus. Aquilo não era um time, era um bando que só, com a força da torcida, ia para frente, mas o River caminhou sobre o Boca. Então, eu acho que ele perde muito sem a torcida dando aquele apoio, ainda mais no segundo jogo. Por isso que eu acho que o Inter pode até eliminar o Boca. Eu acho que... Eu não gostaria de falar Flamengo e River de novo, porque aí fica muito óbvio, mas eu vejo, sim, podendo ser Flamengo e River novamente. Se não, eu colocaria Grêmio e River também. Esses são os meus 2 palpites. Eu fico também no mais óbvio, eu acho que a final vai ser reeditada, eu acho que tem grandes chances de ser um Flamengo e River. O Flamengo tem um caminho, acho que pode ter o mesmo caminho, né? Mas eu acho que só de pegar o Racing nas oitavas já é mais pedreira, já é mais cascudo. Então, acho que esse caminho, eu vejo que se o Flamengo manter esse trabalho, o Hoffmann falou do jogo de 5-0, já são 10 jogos sem perder, né, o Domi mostrando evolução, o time mostrando evolução. Eu acho que se lá para frente o Flamengo encaixar, eu acho que não tem adversário na América do Sul à altura. O Rafa falou que o River é o melhor time hoje, mas eu vejo que se o Flamengo encaixar, o Flamengo tem tudo para ser aquele time do ano passado, até porque é praticamente o mesmo time. E aí, quem sabe até conquistar novamente o bicampeonato. Mas eu vejo essa reedição também de River e Flamengo. E só para registrar aqui, eu também acho que o Palmeiras ele pode ter essa evolução do trabalho. Mas eu vi o Palmeiras muito sortudo nesse sorteio, porque para mim o Palmeiras ele tinha grande chance de pegar um time cascudo e ser eliminado logo de cara. Porque vai ter tudo que indica que vai vir um treinador estrangeiro e vai ter um trabalho em transição. O time vai ter que ter paciência, a torcida vai ter que ter paciência. Assim como o Flamengo fez com o Domi, assim como a torcida do Vasco vai ter que ter com o Sapinto. Não são trabalhos que vêm para ser imediatos. Então o Palmeiras deu muita sorte nesse sorteio de pegar os piores times. Eu acho que o Palmeiras chega nas semifinais dessa Libertadores mais por demérito dos adversários do que por mérito dele. Então
Eu acho que o Palmeiras chega nas semis, mas o River avança nessa. O River também bem sortudo nesse sorteio, né? Vamos combinar. Caiu de um lado fácil, fugiu de todos os carrascos do outro lado. Bom, é isso então. Falamos aqui do nosso cenário da Libertadores, do cenário dos brasileiros nessa Libertadores. E vamos lá, comentem aí no vídeo o que vocês acham, que vai ser a final dessa Libertadores. Vocês discordam, concordam com a gente. E não se esqueçam também de inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, falar com os amigos, de curtir, ativar o sininho também, se puder. E é isso, a gente vai ficando por aqui em mais uma edição do Linha de 5. Falamos muito sobre Libertadores, a Libertadores que agora sim começa a ter a cara de Libertadores nesse mata-mata. E aí eu vou me despedindo aqui dos meus companheiros, do Lucas Leal, do Felipe Hoffmann, do Rafael Fernandes. Obrigado a eles mais uma vez. E agradeço a você também por ter acompanhado o vídeo até o final. Fica por aqui mais então um Linha de 5. Um abraço, um bom fim de semana.